Boa noite para o nosso bom Deus. Boa noite, meus amigos. Estamos todos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos que agradecer a Deus, porque vencemos mais um dia, mais momentos escritos em nossas jornadas, com gratidão ao nosso Criador, aos nossos anjos protetores, aos amigos de perto e de longe que fazem parte de nós, trazendo alento, força, carinho, nas palavras, nas energias. Nós só temos que agradecer a Deus tantas bênçãos que recebemos hoje, bênçãos que também veio para os nossos familiares. Nós só temos que agradecer, Senhor, mais esta oportunidade de estarmos aqui estudando os ensinamentos do Cristo. Então, Senhor, permitas que os teus mensageiros possam vir nos ajudar, nos dando sabedoria, para que a gente possa compreender a tua palavra, que possamos, meus amigos, enxergar a luz do Divino Espírito Santo. Vamos procurar uma posição agradável, serenando a nossa mente, respirando, relaxando o nosso corpo físico, agradecendo, e vamos conversar com Ele. A mensagem de otimismo do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. A de hoje é a de número 203. Ela diz o seguinte: a irritação não resolve. Use de serenidade no trato de um problema. Analise as suas facetas e acredite sinceramente numa solução a ser encontrada de uma ou de outra maneira. Mesmo nos mais confusos e aterrorizantes, a calma é um abridor que mostra a intimidade e os pontos chaves. A irritação e mesmo o desprezo e o pouco caso complicam-nos e deixam um gosto amargo de revolta. Fique, pois, tranquilo diante dos problemas. Confie na sua inteligência e capacidade e eles se desfarão inteiramente. É sobre a água calma que o barco leva peso. Que assim seja. É isso, meus amigos. Vamos ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. E Deus está conosco. Jesus nunca nos abandonou. Bom, o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7. O tema: utilidade providencial da riqueza. Provas da riqueza e da miséria. Nesse item 7, Kardec disse o seguinte: não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuíste. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição.
Esse pensamento contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente de sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizá-la. O mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o perguntavam sobre os meios de alcançar a vida eterna, Jesus disse: você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Ele não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívidas para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Porém, não possuía a verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, determinariam a eliminação da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinariam também a condenação do trabalho, que pode proporcionar a riqueza. Estas consequências são absurdas, pois reconduziriam o homem à vida selvagem e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se estimula tanto as paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o homem que dela faz mau uso.
assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna ruim o que poderia lhe ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade no mundo em que vivemos. Se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é um componente direto do progresso moral, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. O homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta. Deve cultivar, limpar e preparar a terra para que ela receba, no futuro, toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar a população, que está sempre crescendo, é preciso aumentar a produção de alimentos. Se a produção de um país não é suficiente, é preciso que ele busque os alimentos fora de seu território. Assim, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para que essas relações fiquem mais fáceis, é preciso eliminar os obstáculos materiais, tornar as comunicações mais rápidas. Para a execução dos grandes trabalhos, o homem teve que procurar material nas próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios para que fossem executados com mais segurança e rapidez. A necessidade fez com que ele produzisse a riqueza e fez também com que ele descobrisse a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos aumenta e desenvolve a inteligência humana. A mesma inteligência, utilizada na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais adiante a compreender as grandes verdades morais. A riqueza é, portanto, o principal meio de realização das necessidades do homem. Sem ela, não haveria grandes empreendimentos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um fator de progresso. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos interpretar um pouco essa mensagem, esse item de hoje, que é a prova da riqueza e da miséria. Kardec já começa falando que não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Mas por que ele disse isso? Porque sabemos que Jesus não deixou nada escrito. Então, cada um que escreveu o pensamento de Jesus colocou a sua maneira. Mas Kardec nos ensina nessa passagem que Deus, ele permite ao homem passar pela prova da riqueza e da miséria, para que isso lhe sirva de experiência para o seu crescimento espiritual. Então, ambas, tanto a riqueza como a miséria, têm seu papel fundamental. Através da riqueza, o homem, ele tem a oportunidade de ajudar ao seu próximo com mais facilidade.
porque ele tem o dinheiro nas mãos. Ele vai precisar aprender a se desapegar dos seus bens materiais. E o homem também vai exercitar a caridade. Esta é uma grande prova. Já a prova da miséria, ela faz o homem exercitar mais a paciência, a resignação. Ela faz o homem ter força para saber lutar pelos seus objetivos, para também trabalhar o seu orgulho, trabalhar a inveja, para não ficar desejando aquilo que o outro tem. Então, meus amigos, todos os espíritos encarnados passarão por ambas as provas, né? Tanto pela riqueza como pela pobreza, para que assim possam crescer moralmente, intelectualmente, principalmente espiritualmente. E Deus, ele não tem nenhum filho como privilegiado. Não há privilegiados no reino de Deus. Todos nós somos filhos. E ele nos vê igualmente. Porque Deus é amor, é bondade e é justiça. Então, seja qual for a prova que nesse momento estejamos passando, vamos agradecer a Deus essa oportunidade que nos foi confiada. E que o Senhor da vida nos fortaleça, nos ajude sempre na nossa caminhada espiritual. Que Jesus esteja conosco. E nós só temos é que agradecer por essa passagem do Evangelho e refletir, nos perguntando o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu e nos deu de graça. Então, neste momento, vamos silenciar a nossa mente, refletir sobre a passagem do Evangelho, agradecer a Deus mais uma vez, porque estamos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados. E vamos, meus amigos, vibrar pelo nosso planeta Terra, que está passando por este momento, por esta transformação. Vamos agradecer a Deus, as luzes, as bênçãos que estão caindo sobre nós. E vamos também pedir que os bons espíritos estejam com todos nós, principalmente aqueles que estão passando por aflições, os que estão vivendo na guerra, aqueles que estão também vivendo nas guerras interiores. Que Jesus nos ajude, nos ampare, esteja conosco, nos ajudando a nos livrar de todo o mal. Que assim seja. A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: em todos os caminhos da vida, encontrarás obstáculos a superar. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade de teus propósitos de renovação? Aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras.
Com todos temos algo de bom para aprender e, contudo, temos alguma coisa de útil para assimilar. Nada acontece por acaso. E, embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Se receberes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Muitas vezes, os que nos acusam desejam apenas distrair-nos a atenção do trabalho a que nos dedicamos, fazendo-nos perder preciosos minutos em contendas estéreis. Centraliza-te no dever a cumprir, refletindo que toda semente exige tempo para germinar. Toda vitória se fundamenta na perseverança e sem espírito de sacrifício, ninguém concretiza os seus ideais. Busca na oração coragem para superar os percalços exteriores da marcha e humildade para vencer os entraves do teu mundo interior. Aceita os outros como são, a fim de que te aceitem como és. Portanto, de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que esse melhor ainda deixe muito a desejar. Que o nosso repouso, meus amigos, possa ser de refazimento, de sonhos, e que possamos continuar juntos, nos fortalecendo, com a companhia de todos nós e de Deus. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.